boa noite. Nós estamos aqui com a doutora Fernanda Lucena. Ela é diretora do Hemopatos e nós somos estudantes do primeiro período de Biomedicina. Me chamo Carla Camila. Me chamo Fernanda Rauana. E me chamo Nívia Maria. E nós vamos fazer algumas perguntas sobre a rotina da nossa doutora, algumas dicas que ela vai nos repassar. E, doutora, a gente queria começar perguntando qual a importância da biomedicina para a sociedade e para a saúde pública. Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço de conhecimento, né, de informações que são necessárias, né, para a nossa graduação e profissionalismo ao longo da vida. Então, a biomedicina é muito importante em diversos aspectos e serviços, vai desde o laboratório, né, de análises clínicas, ali onde o biomédico está atuando diariamente, seja em hospitais, seja na parte privada, no seu próprio laboratório, como também a parte de gestão, onde eu atuo atualmente, na parte de docência, né? E hoje está muito importante a questão da biomedicina na estética, né? Tem sido bastante procurado e muito importante também ter entrado na grade. Essa disciplina na minha época não tinha, então se eu quiser ser biomédica estética hoje eu tenho que fazer especialização e vocês já saem, né, com essa questão aí na grade profissional de vocês. Sim, com maior conhecimento. Exatamente. Como surgiu a paixão pela biomedicina? Sempre quis fazer? Então, não. Aí eu digo que a biomedicina quem me escolheu, Fernanda, porque desde sempre eu queria fazer o curso de farmácia, só que em Patos não tinha e meu pai não me deixava estudar em João Pessoa. Então, na época, aqui em Patos só tinha enfermagem e fisioterapia. Aí eu fui para fisioterapia. Fiz mais ou menos até o 4º período de físio, mas não me identifiquei muito, não era o que eu queria. Então, acabei trancando e fui para biomedicina, que tinha... Acho que estava no 2º período de biomedicina. E aí foi quando eu resolvi entrar no curso de biomedicina, porque era o mais parecido com a área de farmácia, que é o que eu gosto, biologia, química, eu sempre gostei muito dessa área. E aí foi por isso que eu fui para biomedicina. Então foi ela que me escolheu. Sim. E no seu dia de trabalho, como você se identificou lá? Como é a sua rotina? O que é que você faz? Então, Nívia, foi um grande desafio para mim. Receber esse convite para atuar como diretora do Hemonúcleo de Patos, porque assim, a gente não sai com muita experiência na gestão, né, da faculdade, e eu já trabalhava 3 anos como supervisora na 6ª Gerência de Saúde. Trabalhava junto aos gestores da atenção básica nos municípios, e aí foi quando eu recebi o convite da minha antiga gerente, Liliane Sena, que hoje é diretora do Hospital Aldeia aqui na Unifib. E ela chegou e fez o convite, como eu sou biomédica, era isso que eles estavam procurando, uma pessoa com esse perfil para assumir a direção do hemonúcleo. Então, desde lá é um grande desafio, não é fácil, é serviço público, né? A gente vem vencendo os obstáculos dia após dia e eu venho aprendendo todos os dias. É uma grande escola para mim. Então, são coisas que surgem assim no dia a dia, que às vezes eu me desespero, eu acho que eu não vou conseguir resolver, mas sempre tem uma solução no fim do túnel e no fim das contas tudo dá certo. Como você vê o papel dos biomédicos na prevenção de doenças a nível populacional? Então, essa questão laboratorial é muito importante, né? Porque o biomédico está ali no dia a dia, trabalhando junto com médicos, com toda a área, né, dos profissionais da saúde, essa questão de exames de rotina, para saber qual tratamento seguir, né? É um norte que os médicos têm, né? Então, é muito importante toda essa rotina, todos esses exames, para que possa descobrir o tratamento correto para aquele paciente naquele exato momento. Sim, entendi. E o que faz uma diretora de Hemopatos? Tudo. A diretora do Hemopatos faz tudo, viu? É muito corrido. Toda a parte administrativa, nós temos hoje 30 funcionários na casa, entre funcionários efetivos, prestadores e comissionados, além de organizar todo o serviço, né?
de prestar uma boa qualidade no atendimento aos nossos doadores, porque eles são as nossas estrelas. A gente precisa dos doadores, né? Diferente de pessoas que, por exemplo, procuram um hospital, né? Eles quem precisam do hospital. Lá no Hemonúcleo é diferente. Nós que precisamos dos doadores. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando essa captação, tem que estar junto às empresas, na mídia, nas rádios, junto aos parceiros, polícia, bombeiros, de escola, faculdade. Aqui a Unifip é um grande parceira nossa. Então, assim, sempre buscando melhorias para o serviço. Então é isso, é tudo, assim, a gestão enquadra grande parte assim, do funcionamento. Eu queria tirar uma dúvida, principalmente para nós que somos do primeiro período, que está começando agora, como foi a sua formação acadêmica? Porque qual foi os desafios, o que foi de bom, o que foi de ruim? Porque só assim a gente aprende com uma pessoa mais experiente. E aí eu queria saber, vindo de você. Se você tem alguma dica também pra gente. Dicas, o que for. Certo. Então, gente, não foi fácil, hein? Biomedicina não é um curso fácil. A gente, na época, tinha professores bem carrascos, professores bem difíceis mesmo, assim, que cobravam muito da gente. E a gente tinha que se dedicar muito para tirar boas notas. Eu tinha dificuldade com alguns professores, que, por exemplo, tem um professor de saúde pública, que ele falava muito rápido, e aí eu tinha muita dificuldade porque eu não entendia muito o que ele falava, né? E aí eu tinha que estudar muito, me dedicar em casa, com livros, com internet, para poder conseguir tirar boas notas nas provas. E assim, a gente tem que sempre não pensar assim no agora, isso talvez não seja muito importante. Na época a gente pensa assim, essa disciplina, é boba, não é muito importante, mas tudo aqui é muito importante. Vocês precisam explorar muito todas as disciplinas, os professores, estudar bastante. O máximo de conhecimentos que vocês conseguirem obter aqui é muito importante para a nossa vida profissional, acreditem. Tem uma disciplina já bem para o final da graduação, que era relacionada à gestão, e eu detestava essa disciplina. E eu fazia, nossa, é um saco isso. Eu não quero seguir essa área de gestão, eu quero laboratório, então para que essa aula, para que isso? E aí eu fui cair justamente na gestão, onde eu achava que não era importante aquela disciplina. Então, assim, tudo é muito importante. Aprendam, explorem, busquem o máximo de conhecimento que vocês conseguirem, porque é muito importante. No final vocês vão entender, nossa, como foi importante eu estudar, como foi importante eu me dedicar, como foi importante eu entender isso. Então, é isso. Aproveitem bastante enquanto estão aqui. Se você estivesse terminando o ensino médio agora e você está iniciando sua vida acadêmica agora, você ainda escolheria a biomedicina, você sabendo do seu futuro hoje, ou você arriscaria entrar em outro curso? Com certeza, biomedicina. Biomedicina. É uma paixão, né? A gente acaba se apaixonando muito pelo curso. É muito lindo, na verdade. A biomedicina é muito linda. Como eu falei, explora diversas áreas, né? Que a gente tem um amplo espectro, assim, pra gente escolher, assim, é um leque, né, de oportunidades pra gente escolher qual área seguir. Muitas vezes não é a gente que escolhe, né? A área que nos escolhe, como foi meu caso. O curso me escolheu, a gestão me escolheu, as coisas foram acontecendo dessa forma na minha vida. Naturalmente. Mas por ter esse leque de oportunidades e principalmente hoje com essa relação da estética hoje na biomedicina, é muito importante, é uma área, né, bastante procurada. Então, assim, eu escolheria com certeza a biomedicina novamente, 1000 vezes. Não me arrependo de forma alguma. Que coisa boa. Saindo da faculdade e indo para a carreira, quais as principais áreas de atuação do biomédico? Então, as principais áreas de atuação do biomédico que eu vejo hoje é a questão da docência, né? Muitos biomédicos se tornam professores. A estética, como eu já falei diversas vezes. A questão laboratorial, né? Muitos vão trabalhar em hospitais ou colocam o seu próprio estabelecimento, né? Seu próprio laboratório. E também a questão da gestão. Eu vejo essas áreas são bem importantes. No ramo de trabalho, quando se fala de um biomédico na saúde pública e nos outros campos da biomedicina, como é que pode diferenciar isso? Na saúde pública e nos outros campos que tem a biomedicina. Porque a biomedicina é muito extensa, só que muitas vezes a gente só sabe o básico, a estética, o laboratório e, né, os outros campos a gente não
agora que a gente está iniciando não conhece muito. Aí eu queria saber como são essas diferenças. Então, tem muitos biomédicos que atuam em laboratório, nessa questão também de radiologia, né, que é grande importante assim, para os hospitais, na saúde pública como um todo. E eu acho assim, em diversas áreas, né, mesmo da saúde pública, o biomédico pode atuar onde ele quiser, prestando esse serviço à sociedade e sendo um profissional assim, tão importante quanto os outros, né? Tanto quanto a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, ele pode atuar em diversas áreas. Entendi. Quais são os desafios que você mais enfrentou durante o curso de biomedicina? Será que teve algum momento que você pensou assim, meu Deus, eu vou trancar que eu não estou mais aguentando? Ou você sempre seguiu com o pé direito e sempre pensou em positivo? Sempre pensei positivo. Sim. Eu nunca pensei em trancar. Na verdade, quando eu iniciei o curso de biomedicina, na época eu trabalhava, e aí eu conciliava trabalho e estudo, trabalhava durante o dia, manhã e tarde, e à noite estava na faculdade. Mas aí chegou um momento, eu acho que quinto período mais ou menos, o curso já estava bem puxado, né? Tinha aulas em outros horários, aula prática e tal, e eu não estava mais conseguindo conciliar. Então eu não pensei duas vezes, eu deixei meu emprego e foquei nos meus estudos, porque eu sabia que era o meu futuro. Sim. Então, em nenhum momento eu hesitei em parar, nossa, meu Deus, como tá difícil, eu vou deixar. Em nenhum momento, eu sempre pensei positivo e sempre me esforcei muito para conseguir pagar todas as disciplinas. Quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais da saúde pública atualmente? Então, a saúde pública, ela é muito bonita na teoria, né? Ela é linda, na verdade, o SUS é perfeito, mas na prática não é bem assim. Mas muitas vezes não por questões de estar faltando alguma coisa, por questões de investimento do governo, por exemplo. Muitas vezes tem tudo no serviço, mas são os próprios profissionais que deixam a desejar, né? É a falta de informação, é aquele atendimento mal prestado aos pacientes que chegam, às pessoas que chegam ali precisando daquele serviço. Essa questão pessoal é muito complicada hoje em dia, sabe? Muitas vezes o serviço tem tudo, mas o atendimento ali daquele profissional não foi bom. Ele deixou a desejar, ele não passou a informação adequada para aquela pessoa que muitas vezes é leiga, não entende daquilo, só quer uma informação de como chegar, de como fazer, de como realizar aquele procedimento. E a pessoa muitas vezes não passa nem a informação correta. Então esse é um grande desafio para a saúde pública. E falando da saúde pública, eu queria saber qual é a importância tanto da biomedicina junto com a saúde pública. Então, é importante tanto na saúde pública, a biomedicina, como também no setor privado, né? Como eu falei para você, o biomédico hoje ele tem a capacidade de atuar em diversas áreas, onde ele quiser, porque existe um leque de oportunidades e existe esse acesso no serviço público também para os biomédicos, né? Não só para as outras áreas, mas também para os biomédicos. Existe esse acesso na saúde pública para diversas áreas. É uma área bem extensa. Como a biomedicina contribui para a pesquisa científica e o desenvolvimento de novas tecnologias na área da saúde? Nossa, essa questão da docência, né, da pesquisa é muito importante, de estar sempre pesquisando coisas novas, coisas diferentes. Eu lembro que na minha época, por exemplo, com relação à questão de TCC, as pessoas realizavam muita pesquisa relacionada à alface. Todo mundo fazia com alface. E eu já estava saturada disso. Não quero meu trabalho de pesquisa relacionado a isso. Eu preciso contribuir de outra forma, com outro tipo de pesquisa, com alguma outra coisa que mude esse parâmetro que as pessoas seguem, né? De fazer trabalho de pesquisa voltado para isso. E aí eu resolvi fazer meu TCC voltado para a área da citologia, né? Que eu sempre tive grande afinidade também. Então, foi achados citológicos em mulheres profissionais do sexo. Foi bastante desafiador. Então, eu acho que a biomedicina
Ela pode tudo e ela pode sempre estar buscando novas pesquisas, novos conhecimentos em diversas áreas, não só focar em uma coisa só, mas focar em coisas diversas e sempre buscar grandes desafios. No caso, você acha que a biomedicina é a profissão do futuro? Com certeza. Eu já ouvi muito essa Com frase. certeza. E qual o papel dos laboratórios de detecção e prevenção de doenças infecciosas, especialmente em cenários de emergências e pandemias? Eu não entendi. Qual o papel dos laboratórios de detecção e prevenção de doenças infecciosas, especialmente em cenários de pandemia? Então, essa questão da pandemia foi bem complicado, né? A gente sofreu bastante e para dar todo esse suporte, esse esclarecimento à população, de estar contribuindo de alguma forma com essa questão de desinfecção de todos os ambientes, tanto hospitalares, né, como em casa, tomar todos esses cuidados. Então, acredito que a biomedicina foi bastante importante nisso também, nesse período de pandemia que nós enfrentamos, conscientizando, né, a população como um todo. Esse é o nosso trabalho, junto a todos os profissionais de saúde, estar sempre esclarecendo para a população todos os cuidados preventivos com relação à desinfecção dos nossos ambientes, principalmente os hospitalares, né, onde a gente precisa ter muito cuidado, questão de EPI, de desinfecção, né, para não estar passando nenhum tipo de contaminação para aqueles pacientes. Nessa área da pandemia, o que você achou mais difícil no seu meio ali, para falar para as pessoas o que tem que fazer, o que não pode fazer, porque foi uma coisa muito do Jogada. nada. Muita gente não sabia nem como é que lavava uma alface ali. Exatamente. Então, a gente precisou muito da mídia nessa época, porque todo mundo com medo de sair de casa, né? Então, como era que você ia sair de casa para doar sangue? Né? Todo mundo com medo, é um risco. Eu não vou sair de casa para fazer isso. E se eu me contaminar? Né? Então, a gente precisou muito trabalhar junto à mídia. A gente sempre estava nas rádios, esclarecendo todos os nossos cuidados, né, que a gente estava tendo no nosso serviço e que o nosso serviço não podia parar, né? Nosso estoque não podia baixar, né, porque muita gente estava precisando de sangue, de plasma, de plaquetas naquele momento e a gente precisava fornecer para os hospitais. Então a gente teve todo esse cuidado de estar passando todas essas informações, de estar organizando todo o serviço para receber esses doadores, separando as cadeiras, as poltronas, higienizando a cada saída desses doadores. A gente higienizava tudo, todo mundo paramentado completamente. A questão da aferição da temperatura corporal. Então foram todos esses cuidados que nós tomamos para receber os nossos doadores no período da pandemia. E você achou que foi positivo o resultado? Sim, porque a gente não parou, graças a Deus, a gente sempre estava recebendo os nossos doadores. Agora nesse mesmo ramo, mas não entrando só especificamente na pandemia. Na sua opinião, qual é a importância da educação na saúde pública para a comunidade, no geral? É muito importante, porque muita gente não tem conhecimento do básico, entende? Muita gente não tem conhecimento do básico e a gente precisa sempre estar ali, junto a todos, junto à população, junto à mídia, às rádios, prestando esse esclarecimento, não só no nosso serviço de saúde, mas sempre expandindo e levando esse conhecimento e informação, sempre que a gente puder, ir a toda a população, para esclarecer dúvidas, para mostrar o quanto é importante essa questão da saúde pública como um todo, para que todos tenham conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, de como agir diante de cada situação, questão de higienização. Então é isso. E como funciona a sua área de banco de sangue? Então, nós atendemos de segunda a sexta-feira, das 7 às 12 horas. Agora, em maio, a gente vai começar a atender até às 13 horas. Então, nós recebemos os doadores, né, que estão ali para doar seu sangue, para doar amor. E não só produzimos concentrado de hemácia, como também plaquetas, e agora vamos começar a produzir plasma também. Então vamos produzir esses 3 hemocomponentes que são de extrema importância, né, para todos aqueles pacientes que estão hospitalizados.
Então, os doadores, os requisitos básicos são bem simples, eles precisam ter entre 16 a 69 anos, lembrando que menores de idade precisam estar acompanhados, precisa ter peso acima de 50 quilos, estar bem de saúde, ter dormido bem. Esses são os critérios básicos para a gente receber os doadores no nosso serviço de saúde. E aí ele segue por outros setores, que vai fazer todo um levantamento do seu histórico de saúde, né? Vai testar a hemoglobina, peso, altura, para saber se esse doador é apto ou não a realizar a doação de sangue. Voltando à área de informação acadêmica, quando se trata de estágio, você falou da seu TCC, eu queria saber como é que foi os estágios, porque todo mundo fala que é um bicho de 7 cabeças e é o que eu tenho mais dúvidas nessa área da biomedicina. Então, a gente almejava esse momento na época, né? Porque é um longo período, né, de teoria, e a gente já estava saturado de tanta teoria, a gente queria praticar nossos conhecimentos. Então, na época, eu lembro que todo mundo ficava ansioso, né, almejava por esse momento de estágio, e aí foi muito especial quando chegou encontrar preceptores maravilhosos que eu tive, inclusive Arthurzinho, coordenador de vocês, foi um dos meus preceptores, né, e me ajudou bastante. E não tem nenhum bicho de 7 cabeças, é super tranquilo, é muito tranquilo, é muito legal. A gente tá ali vivenciando tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente viu na teoria, a gente tá praticando ali todos os dias. Nossa, é muito gratificante, eu sinto muita saudade dessa época. A senhora, como diretora, também oferece estágio? Sim, com certeza. Oferecemos a Secretaria Estadual de Saúde, né, e o Hemocentro Coordenador, porque é tudo uma pactuação, não depende só de mim, são os serviços que são todos interligados, né, do governo da Paraíba, e nós temos sim, temos parcerias com o Unifip, inclusive Arthur até me perguntou sobre isso, acho que foi finalzinho do ano passado, e eu mandei toda a lista de documentação para Arthur, porque tem que ser tudo direitinho, tudo organizado, e ele ficou bastante interessado, mas eu não sei se vai surgir algum estagiário, mas seria um grande prazer, viu, receber alguns de vocês. A estagiar por causa que tem as disciplinas do estágio, acho que a partir do 7º, né? Foi... Do 6º? Não. Ou você começou antes? Por causa que tem algumas pessoas que começam antes. Começam antes, mas eu não comecei antes. O nosso estágio, nosso período de estágio, era o último ano da faculdade. Acho que 9º e 10º período. O último ano, na minha época, era só estágio. Até o 8º período, a gente só via teoria. Tinha, assim, práticas nos laboratórios, né? Mas para estagiar, não é a mesma coisa. Mas para estagiar mesmo, no último ano. Então, por isso que a gente ficava nessa ansiedade, porque a gente, 8 períodos, vem só teoria. E no último ano é que a gente tem a oportunidade de estar ali estagiando e vivenciando tudo aquilo na prática. Mas fica mais difícil dessa forma, assim, de ter muita teoria e depois a prática? Sim. Eu acredito que se fosse intercalado, seria bem mais proveitoso, sabe? E fica mais interessante, porque você fica muito animado vendo as coisas na prática acontecendo, porque é muito diferente da teoria. Você está vivenciando aquilo todo dia. Até a aula prática Nem é se diferente. compara. Exatamente. Então, você fica cada vez mais animado a querer aquilo, a buscar novos conhecimentos, né? Então, eu acho que se fosse inserido um pouco antes, fosse intercalado ali, seria bem interessante. Você entrou no curso de biomedicina tendo alguma especialidade em mente ou você já se imaginaria no seu cargo que você está hoje? Não. Não. Então, eu imaginava seguir a área da citologia. Né? Eu sempre gostei muito da citologia. Meu trabalho de TCC, como eu falei, foi voltado, né, para a citologia. Tive uma orientadora maravilhosa, a professora Lucila. E eu acreditava que fosse seguir essa área, né, de laboratório, citologia, ali era o que eu imaginava na época, mas nunca pensei em gestão. Não. E na área da docência, já passou pela cabeça de ensinar? Não, também não. Mas você hoje, se surgisse a oportunidade de você seguir na área de citologia, você largaria o seu cargo de agora para seguir ou você continuaria sendo diretora do Hemodul? Não, eu não largaria. Não largaria. Não tem Prendeu. Eu não largaria, eu permaneceria na gestão, sabe? É uma paixão, assim. E já tem muitos anos, porque eu fiquei como algo fixo. eu fiquei como supervisora há 3 anos na gerência.
E aí foi quando eu assumi o Hemonúcleo, já tem 7 anos que eu estou no Hemonúcleo, à frente da direção. E ao todo já são 10 anos de gestão, né? Que é justamente o período da minha formação. Logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar. E aí já são 10 anos Já de faz parte da sua experiência. vida, Já né? faz parte da minha vida. Então, a gestão é o meu amor. Eu imagino. Os professores agora no primeiro período estão passando muitas ações pra gente, sabe? Eu não sei como é que foi no seu ano de ensino, se tinha muitas ações, se não tinha, mas o que é que você acha? Tanto assim pra gente agora, há uma dica que você dá pra gente em questão de conhecimento, o que é que você fazia, enfim. Então, Nívia, na minha época não existia tantas ações, era aquela teoria no cru, assim, sabe? E eu acho muito bacana esse incentivo. Eu vejo que a biomedicina está muito diferente da minha época, de 10 anos atrás, né? Vocês têm várias oportunidades, Arthur consegue incluir vocês em vários ambientes ao mesmo tempo, vocês conseguem ter várias experiências, que é muito diferente, muitas oportunidades, que é muito diferente da minha época, não existia isso. Tá evoluindo o Com curso. certeza. Graças E uma dica que você dá pra gente nesse primeiro período com essas ações? Então, explorem os professores, da forma que eles exploram de vocês, explorem eles também, puxem bastante, estudem, aproveitem todos os momentos, todas as disciplinas, tudo, gente, é muito importante. Tudo isso aqui é muito importante, desde o primeiro período, disciplinas básicas que a gente acha que não é importante no início, mas que quando vocês chegarem lá na frente, nas disciplinas clínicas, vocês vão precisar dessa base de agora. Então, tem que ser muita dedicação e esforço. Teve alguma área que você teve mais dificuldade? Tipo assim, fisiologia, anatomia, matemática, bioquímica, biofísica? Não, a dificuldade que eu tive na época foi só com relação a esse professor que falava rápido. Mas não era matéria, era não professor. Era disciplina, era professor. Era E ele professor. tinha a disciplina dos disciplinas, que era da legislação do SUS. Não, período diferente. Legislação do SUS e era virologia também. Então, virologia é uma cadeira bem difícil, é muito difícil virologia. E aí ele falava muito rápido, eu não entendia muito o que ele falava e eu sofri bastante, porque é como se eu tivesse que aprender sozinha, em casa, com os livros, internet, eu tinha que estar ali aprendendo sozinha. Então, foi a dificuldade que eu tive, foi justamente isso, com alguns professores que a gente tem, né, de não entender muito, de por algum motivo não entender o que ele está repassando e ter que se dedicar ainda mais sozinha em casa para conseguir pagar a disciplina. Uma pessoa ali perguntou se era Reginaldo. Era o professor Reginaldo. Mas era algum problema. Tá vendo como ele é Acabou conhecido? surgindo. Será que a gente vai ter também? Tá vendo como ele é Reginaldo na conhecido? nossa vida? Eu falei, só de dizer que ele falava rápido, já surgiu o nome da pessoa. Acabou o sigilo. Mas teve algum professor assim que você se inspirou nele? Se apegou e tal? Nossa, diversos, né? Lucila, me inspirava muito nela. Lucila é muito dedicada, muito estudiosa e muito tranquila, muito calma. Não sei se ela ainda é professora de vocês, se vocês tiveram a oportunidade de conhecer já, Até agora não. aqui na biomedicina. Margarete, referência, né? Hemoterapia, Margarete é referência. Então, também eu me inspirava em Margarete. Tive também a professora Vanessa, que era imunoclínica. Então, sempre me inspirava nessas grandes mulheres, sabe? Mulheres inteligentes, dedicadas ali, comprometidas. E eu sempre me inspirava, assim, a elas. Mas tem a sua maior inspiração desde o início do curso? Se tem alguma maior inspiração, não, foram elas mesmo. As minhas professoras, né, as mulheres, eu sempre me inspirava muito. Eu falava assim para as meninas, quando eu tinha aula de Margarete, eu falava assim, eu quero ser assim quando eu crescer. Eu quero ser assim, uma profissional assim que nem Margarete. Nossa, ela é maravilhosa, ela é nota 1000, ela é uma profissional exemplar, como ela é essa mulher inteligente. Então eu sempre me inspirava. Nesses 5 anos da sua vida estudantil acadêmica aqui na FICO, teve alguma coisa, algum aspecto na sua vida pessoal que atrapalhou sua vida acadêmica ou você sempre conseguiu lidar muito bem com a situação? Eu sempre consegui lidar, né? Na época
eu também era solteira, então tudo fica mais fácil. Eu acredito que quando você é casado, tem filho, fica um pouco mais difícil, né? Mas eu não tive, graças a Deus, assim, foi muito tranquilo, eu sempre consegui lidar muito bem. Era só o curso na época, eu trabalhava, deixei, depois foquei só no curso. Então tudo, minha vida toda estava focada ali no curso. Você sempre foi de Patos? Sim. Sempre foi de Patos. Entendi. A questão da diferença de trabalho, porque a gente vê muito em questão de exterior, como é que é lá fora, você sabe alguma coisa? Assim, eu sei que é um sonho muito longe, né? Mas, tipo, eu não sei o que é que acontece, as oportunidades lá de fora e aqui do Brasil. Tipo, no exterior, é isso que vocês estão falando, então. Inclusive, eu tenho um primo que ele também é biomédico e ele trabalha no exterior com essa questão de infectologia. Ele é especialista e tal, e ele dá diversas palestras em faculdade e tudo. É um biomédico voltado para essa área de infectologia e ele é bem renomado lá no exterior, sabe? E eu tenho bastante orgulho dele. Então é positivo. Com certeza, Não é? com certeza. Porque como é uma área nova, muita gente não Exatamente. E às vezes no exterior tem mais oportunidades do que aqui no Brasil. Com Que é certeza. meio desvalorizado ainda. Isso. Dentro da biomedicina, você mudaria algum aspecto do curso? Por exemplo, a gente não pode assinar o diagnóstico para um paciente, só quem pode é o médico, a gente fica por trás das câmeras. Tem algum detalhe assim que você mudaria na biomedicina, assim, fora do seu setor de trabalho, na biomedicina no geral? Não, então acho assim bem complicada essa questão de diagnóstico, como você está falando, porque não é só baseado em exames laboratoriais, é todo, né, uma junção que os médicos fazem ali de diversos exames, de muitas coisas, até chegar a fechar um diagnóstico de um paciente. Então, eu acho que só os nossos exames laboratoriais não seria suficiente para a gente estar fechando diagnóstico de paciente e tal. É uma grande responsabilidade, né? E o médico estuda muito, muito mais para dar conta de tudo isso. Então, acho que não seria importante para a biomedicina assim, necessário essa questão de diagnóstico de paciente. Entendi. Na sua área de trabalho, a gente tenta ver muito o lado positivo, né? Mas quais os perrengues? A gente também tenta ver os perrengues agora, para a gente saber o que é que a gente pode passar, né? O que é que a gente vai enfrentar. Nessa área de laboratório, gestão laboratório que você trabalha, uma dica que você pode dar para nós que quer seguir essa área? Então, não é fácil, como eu falei para vocês, principalmente serviço público, é tudo muito diferente do privado, né? Até porque o privado, se precisa de algum reagente, se precisa de alguma pipeta, algum material necessário para o laboratório, é comprado ali imediatamente. Para a gente não funciona dessa forma, né? Tudo depende de uma coisa, depende de outra. Tem que fazer levantamento, questão de custo, de preço, entendeu? Então isso demora um pouquinho, é uma grande dificuldade que a gente tem que se virar com o que tem, ou pedir emprestado, ou tá chegando junto aos parceiros para não deixar faltar, porque o serviço não pode parar. O serviço não pode. É contínuo. É contínuo, o serviço não pode parar. Então, assim, a gente não pode fechar, a gente não está funcionando hoje porque está faltando isso. Eu tenho que dar meus pulos. Eu tenho que resolver de alguma forma, seja lá como for. Porque a gente não tem aquela forma imediata de resolver as coisas. O serviço público é assim. Demora um pouco para ser resolvido. Resolve, mas demora um pouco para ser resolvido. Então, eu tenho que me virar de alguma forma para que não haja prejuízo, né, para aqueles pacientes que estão esperando, né, por aquele tratamento, por aquela transfusão. Então, a gente tem que fazer de tudo para o bom funcionamento do laboratório. Já teve alguma dificuldade que você passou no início da sua carreira, que hoje em dia você pensa assim, você acha graça disso? No início, teve uma coisa bem engraçada. Logo quando eu assumi a gestão do hemonúcleo, chegou uma pessoa da zona rural e ele chegou bem apreensivo para mim, me pedindo uma bolsa de sangue para fazer sangria no cavalo dele.
doutor, eu vim aqui, ele pediu uma bolsa de sangue para fazer uma sangria no meu cavalo. Eu não sabia nem como, na minha primeira semana, eu tomando pé das coisas ainda, tentando me encontrar, né? E aí eu fiquei até sem saber o que fazer. E fui explicar para ele a situação, né? Porque tem todo um rastreamento das nossas bolsas com códigos e tal. E a gente não pode liberar bolsa sim para ninguém, né? Principalmente para uso animal. A gente não tem essa autoridade, a gente não pode fazer isso, né? São só mesmo para pessoas, para doadores de sangue, pessoas humanas. E aí, para mim fazer ele entender, né? Ele um pouco leigo, e aí ele não queria entender, ele quis ficar um pouco bravo comigo, mas eu não sei de onde foi que ele tirou aquilo, que eu ia ceder bolsa de sangue para ele fazer essa sangria no cavalo dele, mas eu pedi para ele entrar em contato com a universidade, né, e para ver se podiam ajudá-lo, mas que infelizmente eu não podia ajudá-lo naquele momento, com aquela situação. Então foi uma coisa assim, inusitada que eu nunca esqueci. Todo dia está disposto a passar por várias coisas. O pessoal da plateia também quer fazer algumas perguntas. Certo. Mas agora, você falou sobre uma das dificuldades que a terapia de hoje tem, essa relação de paciente e profissional. Você acredita que poderia melhorar isso quando a gente estivesse nessa fase da faculdade? Sim, com certeza, né? Porque a gente sempre tem que pensar no próximo, né? A gente tem que amar o próximo como a si mesmo, né? E muitos profissionais não pensam dessa forma. Eu digo isso porque eu vivencio todos os dias. É uma grande dificuldade para mim, essa questão de profissional, de saber lidar com os doadores, de recebê-los, né, muito bem, de acolhê-los, né? E da mesma forma que eu vejo isso no serviço que eu estou à frente, eu vejo também em outros serviços, né, de saúde. E isso é muito importante, né? A gente tem que respeitar, tem que amar o próximo e tem sempre que dar o nosso melhor. A gente tá ali, né? O nosso trabalho é aquele, a gente tá ali para fazer aquilo e fazer bem feito. Eu acho que tudo na vida a gente tem que fazer, tudo que a gente pensa em fazer, a gente tem que fazer bem feito. Seja desde aqui da graduação até a nossa vida profissional, tudo que a gente for fazer, a gente tem que se dedicar e tem que fazer bem feito. Milena também quer perguntar. Qual foi o momento mais engraçado que você passou durante todos esses anos? Durante a universidade, o seu serviço, que você dá risada, mas quando aconteceu você ficou chateada, mas depois do momento na recordação, calada, risada. Sem ser do cavalo. Isso é do cavalo, né? Nossa, são tantas coisas, viu? Não sei te falar uma coisa específica agora, porque, na verdade, assim, a gente passa por muita coisa todo dia, né? E no momento a gente tem muita raiva. Tem dia que eu tô para explodir, assim, eu me tranco na minha sala, tem dias que eu choro, porque é muito difícil. E aí, quando tudo vai passando, que as coisas vão amenizando, vai esfriando, aí a gente realmente vai dar risada daquela situação. Meu Deus do céu, que coisa que aconteceu. É absurdo, é até absurdo você ouvir isso e tal, não sei o quê. Então, são diversas situações que eu vivencio ali, tanto com os doadores, como também com os colaboradores como um todo. É muita pressão envolvida. Muita pressão, né? É muita responsabilidade, né? Lidar com diversos funcionários, cada um pensando de uma forma, né? Querendo agir de alguma maneira, pessoas que estão lá muito mais tempo que eu, né? Que são da fundação do Hemonúcleo, funcionários efetivos, né? Como também prestadores e comissionados. Então, é muito complicado isso, né? Às vezes tem gente que me chama de psicóloga. Se você fez o curso errado, você não era para ser biomédico, você era para ser psicóloga. A sessão de psicologia, tem dia que minha sala está uma fila, assim, eu tenho que escutar todo mundo, tentar entender os dois lados, os três lados, todos os lados que for necessário, para que entre em comum acordo, que fique tudo bem, tudo resolvido. Você tem que ser a cabeça da... Exatamente. Exatamente. A gente tira disso que nada é fácil, mas se a gente for subindo degrau por degrau, a gente chega com certeza. É sempre assim na nossa vida, em tudo, em todas as fases, em todos os momentos, em tudo. É bem assim, os obstáculos sempre vêm, né? E a gente tem que dar um jeito de superá-los dia após dia. A gente não pode desistir, porque é um grande desafio, sempre. Se Nada você é se fácil. enxergasse agora no seu eu de quando você começou o curso,
teria alguma dica que você mesmo se daria? Alguma coisa que... Dizer alguma situação, Pra ó, Fernanda do passado. Né? daqui a uns anos você vai passar por isso e isso, se prepare. Fernanda, preste atenção na disciplina de gestão. Preste atenção que você vai precisar muito disso. Isso vai ser sua vida e você vai ser louca por isso aí. Então preste atenção, se concentre nas aulas. E teve alguma situação que você passou, que você se preocupou e você falaria, você hoje falaria, não se preocupe com isso, vai dar tudo certo. Sempre tem, né? Sempre tem, né? Quando a gente tá naquele corre de prova, final de curso, não é fácil, junta TCC, estágio, prova, é tudo, é uma grande cobrança. Muita pressão. E muita pressão, né? E você acha que não vai conseguir, você acha que não vai dar conta, mas no fim das contas tudo dá certo. Tá certo. Tudo É dá aquilo que certo. eu falei, degrau por degrau. Exatamente, é uma pressão muito grande, final de curso, vocês vão sentir isso, é uma pressão imensa, imensa. Quando junta TCC e tudo, é uma grande pressão. Então, Fernanda, a gente vai finalizar o podcast por aqui. Nós, em nome do P1 de Biomedicina, somos muito gratos pela sua presença, pela sua disponibilidade para a gente. Esperamos te receber mais vezes. Sim, com certeza. Te ver daqui a uns anos, quem sabe estagiando. Aconselhar e pra É, gente mas surgir vai os dar certo. estágios, Se quiser geralmente, chamar a gente. nossas experiências com não cavalos pra fazer, né? Com qualquer outra Mas, coisa que enfim. vem, né? Porque toda vida acontece coisas diferentes. Suas palavras foram muito importantes para a gente absorveu um pouquinho de cada um, acredito eu. E a gente vai ficando por aqui. Um salmo de palmas para a nossa doutora, gente.